Diga assim para o irmão que está ao seu lado: hoje Deus tem algo especial para a sua vida, amém? Glória a Deus. Você que está em casa nos assistindo, quero te dar uma boa noite também. Creio que Deus tem algo muito especial para cumprir em nossas vidas, amém, amados? Lembrando também, não esquecendo, de que na terceira semana de dezembro, bispo, nós iremos voltar lá. Primeiro vamos focar no Fonte em Ação, e depois nós temos o desafio aí de fazer o Natal abençoado lá com a comunidade terapêutica, amém? O pastor entrou em contato ontem, não pude falar com ele, vou falar amanhã, já querendo passar a listinha, então é bom que Deus já vai direcionando, amém? Diga assim para o irmão que está ao seu lado: é você que abençoa, e Deus abençoa você, amém, queridos? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesse momento, em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 12. Quem não conhece, quem não lembra, livro de Tiago, vem logo após o Hebreus, Novo Testamento, lá no finalzinho lá, antes de Pedro. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Está aqui também, né? Já ajuda um pouco. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso quê? Não, não. Para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam o quê? A oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 15. E a oração da fé salvará quem? O enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e o que? Orai um pelos outros. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala assim: eu preciso orar por você. Diga assim para ele: eu tenho que esquecer um pouco de orar por mim somente, e eu preciso orar por você, amém? E orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha o versículo 17, que é o principal, que eu quero me ater no início dessa palavra. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar o que? Os seus frutos. Feche seus olhos, por favor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco nesse momento, dentro da sua casa, eu me coloco disponível, nos colocamos disponíveis, temos nos colocado desde o início deste culto. Que o Senhor se faça presente em nosso meio. Que o Senhor tenha plena liberdade, Senhor, para falar. Toma os meus olhos, toma os meus ouvidos, toma os meus lábios, toma a minha mente, toma as minhas atitudes. Que não seja o servo pecador, o servo inútil, mas seja o teu Espírito agindo no meio do teu povo. Senhor, usa o teu filho como instrumento para aquele que precisa. Nós oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Eu quero falar algo com vocês hoje, algo que Deus tem colocado em meu coração, e é um tema muito interessante, é um tema que muitos nós vivemos a cada ano, a cada dia, e muitos de nós não sabemos lidar com isso. Eu quero falar com vocês sobre a oração, que é a cura para toda esterilidade. Eu quero falar sobre a oração versus a esterilidade.
Amém? E eu inicio esses versículos, parte do capítulo 5 do livro de Tiago. E se você olhar esses versículos que eu li desde o 12 até o 18, a base desse versículo é a oração. Ele diz: se está alguém entre vós sofrendo, faça a oração. Ele diz: se está alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja para orar sobre o enfermo. E ele diz aqui também sobre oração: confessai uns aos outros vossos pecados e orai um pelos outros. E ele diz, fechando, que Elias, com a autoridade de um profeta, ele ora e o céu é blindado, o céu é fechado. E com a autoridade daquele homem, em 3 anos e meio, o povo, a cidade, a situação que estava ali, não viram um pingo de gota de uma chuva. Mas sobre também a oração de um profeta. E a Bíblia fala que quando ele ora depois de 3 meses e meio, a maturidade do aproximar de Deus e a autoridade na fala continua em Elias. E Elias ora, e depois de 3 anos e meio, a chuva vem. Muito interessante, porque muitas vezes nós temos autoridade em certo momento da nossa vida. Nós temos autoridade do se apossar do Espírito Santo em nós em certo momento da nossa vida. Mas se você prestar atenção, naquele homem havia constância de autoridade de oração. Porque orar 3 anos e meio antes para fazer algo é uma coisa, mas só consegue abrir o céu de novo para descer chuva se houver maturidade da proximidade em Deus em oração. A Bíblia fala que é melhor o fim do que o princípio das coisas. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu quero falar sobre a esterilidade. Eu quero iniciar falando sobre algo que mexe com você, mexe comigo e mexe na estrutura bíblica. E eu quero dar um exemplo de uma família que lutou contra a esterilidade. A família patriarcal teve uma luta grande contra a esterilidade. E eu quero iniciar com você sobre o livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. Abra, por favor, comigo. Livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 31. 2 Samuel 22, 31. Olha o que diz. Aqui, 22, né? 2 Samuel que eu coloquei. 22, 31. Não, amados. Depois eu vou falar esse ponto. Vamos, por favor, em Gênesis 16, que esse é o ponto à frente. Gênesis 16, versículo 1. Logo no início da Bíblia, e vai ser fácil, porque se nós vamos falar da família patriarcal, nós vamos se manter a base nesse livro. Gênesis 16, versículo 1. Olha o que diz aqui. Gênesis 16, versículo 1 diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Eu inicio quando eu tenho orado e quando a gente vai estudar um pouco, e Deus tem colocado no meu coração as atitudes de esterilidade sobre a vida de uma pessoa, como ela age, e é algo muito sério. E para dar esse exemplo, eu inicio com Sarai. Nesse versículo que se inicia antes de Sarai fazer um pouquinho de besteira, entregar Agar e fazer aquelas situações que o homem faz, não é Deus que faz, havia uma promessa para Abrão. Havia uma promessa grandiosa que dele seria a nação escolhida do Senhor.
havia uma promessa grandiosa sobre Abrão, que ainda não era Abraão, que o Senhor era com ele, e havia uma palavra dizendo que de ti serão benditas as famílias da terra. Mas automaticamente, quando Abrão ele recebe essa palavra, Abrão ele já estava com Sarai, que depois se tornou Sara, e eles começam, o plano de promessa é um plano de esterilidade. Como que eu recebo a promessa do que Deus tem colocado sobre a minha vida, se a minha esposa, a madre dela está fechada? Como que vai ser o cumprir da promessa? E eu inicio esse ponto. Eu inicio a falar da esterilidade em Sarai. O sentimento de esterilidade é um sentimento de descontrole. Um sentimento, vou falar novamente, de esterilidade é um sentimento de descontrole. Porque não está nas suas mãos o correr atrás. Não está nas suas mãos e nem na sua perseverança de fazer acontecer. É algo entre Deus e o projeto que Ele tem para você. Pastor, eu perdi tudo na minha vida. Eu sou empresário, eu fali, mas eu vou me recuperar. Você bota a cara, você vai atrás, você luta, você tem esperança, você sabe que você pode. Pastor, eu desisti da minha faculdade no meio, e depois de eu fazer 2 faculdades, eu entendi que essa aqui, eu não tenho vergonha de voltar, o plano real do Senhor na minha vida, eu volto e faço. Pastor, eu fiz uma besteira, eu larguei minha esposa, eu larguei meu esposo. Pastor, eu fiz uma besteira, eu briguei com meu filho, não falo com ele há anos. Mas eu consigo ter o controle, pelo menos o plano de controle, para lutar por aquilo que eu quero. Mas a esterilidade, ela não te dá o controle. Vocês estão entendendo? E o sentimento, e eu quero falar com vocês, o significado de esterilidade, de estéril. Diz aqui que nada produz, que não dá fruto, que é árido, é improdutivo, é um terreno seco, é incapaz de procriar, é infecundo e é estéril, e é infértil. Queridos, muitas das vezes, quando vem um sentimento de descontrole, é quando você olha para o médico e você fala: e aí, doutor, o que é? O dinheiro não compra, o dinheiro não paga. Eu tenho amigos próximos meus que gastaram rios de dinheiro para fertilidade, tratamentos de fertilidade, e não resolveu. O sentimento de descontrole, e eu começo a pensar o sentimento que atingiu Sarai naquele momento. E eu quero só colocar para você rapidamente, na visão, o que a ciência hoje fala, que não é nem 1/3 que se compara à cultura daquela época. Sentimentos relacionados à esterilidade, à infertilidade. Receber o diagnóstico de infertilidade costuma provocar um impacto grande na vida da pessoa e gerar sofrimento emocional, que pode ser mais intenso em função da situação pessoal e da personalidade de cada um. Então, cada um ele é atingido por esse descontrole de não conseguir cumprir aquilo que Deus tem preparado. Olha que interessante, entre 25% e 65% das pessoas, de um paciente que realiza um tratamento de reprodução humana, manifestam sintomas de ansiedade, de depressão, de falta de esperança, de sentimento de culpa, de baixa estima, entre outras emoções, o quê? Negativas. A confirmação de que existe um problema que está impedindo uma gravidez natural e exigindo um tratamento médico pode gerar um estado de crise emocional,
Isso ocorre porque os pacientes se veem diante de um cenário que jamais imaginavam que poderia ocorrer e que não se sentem preparados para enfrentar. Então, quando você chega ao descontrole, você não se sente preparado para encarar um problema. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, acho que todos nós vivemos isso. Qual de nós aqui, e eu me incluo nisso, passamos por uma situação que nós bloqueamos para tentar encarar? Você já passou por isso? Levante suas mãos. Eu sou o primeiro. Tipo, eu tenho que enfrentar? Ou então, eu não vou conseguir. Eu não me imagino encarando esse problema. Você começa a procrastinar. Uma linguagem, de estudo, trabalho. Procrastinar é enrolar, ficar ali fazendo corpo mole. Você não quer tocar naquele problema. Você não se sente preparado. Esta crise emocional que começa a viver com quem quer ter um filho, mas não consegue, pode levar uma pessoa a questionar suas crenças, as atitudes, sentimentos, expectativas sobre ser mãe, sobre ser pai, trazendo biblicamente, ou cumpre ou não cumpre, mexe nas crenças. Agora eu estou dizendo isso aqui cientificamente hoje. Olha o século que estamos vivendo. Agora vamos voltar para Sarai. A mulher, quando ela gera um filho, na cultura deles, na cultura, daquela estrutura dos judeus, é uma mulher abençoada. É uma mulher que quando ela tem saúde, mostra com quantidade de filhos que ela tem, mostra quantidade de saúde que ela tem. Eu cresci e eu era muito jovem, conheci uma jovem que era do departamento jovem que eu era, e ela era muito fofinha, mas era muito fofinha, imagina, muito fofinha. E eu lembro que houve uma viagem para Israel, eu era muito pequeno, não fui, mas ela foi, e ela foi com os pastores, como vai lá, com a caravana. E quando ela chegou lá e ela encontrou os sheiks, os homens lá, eles cismaram que queria casar com ela. Imagina, gente, que Deus é perfeito, né? Aqui na cultura a pessoa se acha tão... Mas ela era muito fofinha, mas muito fofinha. Que eu acho, gente, lindo, cada um, na sua... Ela era linda em Jesus. Mas lá... Aquelas que malhavam, que faziam nutrição, e toda com o corpo, saiu daqui da cultura ocidental toda, chegou lá o sheik, nem aí para você. Eles focaram naquela irmãzinha que é muito fofinha, e falaram para ela, eu quero casar com você. Gente, sheik, com muita condição. E começaram a entregar camelo, e foram procurar a pastora dela. A pastora, não, eu tenho que levar ela para a mãe dela. E ela ficou ali, numa situação complicada. E aí foram perguntar por que cismaram com essa irmãzinha tão fofinha. Por quê? E eles falaram, na cultura deles, quanto mais fofinho você for, mais saúde você tem. Se você tem uma estrutura maior, você pode ter o quê? Mais filhos. E eles não querem as magrinhas, eles querem as fofinhas. Amém, querido? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Querido, então, segura esse código que eu vou dizer para você. É tudo cultural, gente. Você é lindo no Senhor. Você é lindo no Senhor. Talvez você se acha feio, se acha desenquadrado, você não se encontra. Querido, isso é uma questão cultural. Deus te fez perfeito. E aonde Deus te envia, Ele te honra. E aquela irmã falava assim, aqui no Brasil eu posso ser fofinha, mas os sheiks queriam casar comigo. Amém? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque as mulheres lá, quanto mais filhos ela tem, mais abençoada ela é. Pior do que aqui no Ocidente.
A esterilidade quer dizer que a mulher, ela é nada. Ela era rejeitada pela sociedade, pela estrutura. E agora você volta comigo nessa estrutura aqui de Gênesis 16. Sarai era estéril. O espírito, a ação de esterilidade, o descontrole emocional, como diz aqui até a ciência de hoje, as crenças são colocadas em xeque, as promessas enviadas são colocadas em xeque. E não foi Abrão, porque Abrão tinha os filhos, tanto que ela entregou Agar e teve também, coabitou, coitados, família patriarcal ralou, né? Os homens eram tudo férteis, mas Sarai não era. E eu quero dizer para você que o sentimento de esterilidade, você se acha que está sendo perseguido, você acha que o seu problema é sério, querido. Meu amado, minha amada, a mulher que tinha que gerar a promessa tinha uma esterilidade. Quem está entendendo diz amém. Havia uma esterilidade. Mas vamos para o Gênesis 21, por favor. Gênesis 21, versículo 1. Olha a glória. Gênesis 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, já mudou o nome dela, não é mais Sarai. Como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abrão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de quê? Isaque. Tá ligado? Isso é só início, tá ligado? E aí nasce Isaque. Quem conhece Isaque? Nasce Isaque. Aquela mulher precisou da intervenção do seu cônjuge. Aquela mulher, ela precisou da intervenção do seu marido em oração. Que a Bíblia fala que Abraão orou tanto que ele foi visitado aonde ele estava. E ali há estudos que diz que era o Senhor Jesus e os anjos, que sentou ali para descansar e comer com ele, ali ele dialogava. Abraão orava dia e noite pela promessa. Senhor, será que é o Eliezer que vai herdar o que o Senhor me prometeu? A oração, ela transforma a esterilidade, querido. Amém? E aí, resolvido o problema, vem Isaque. Agora o diabo não pode, porque nós somos muito pequenos e muito falhos. Nós achamos que Deus prometeu e Ele vai fazer assim: eu vou te entregar tal coisa. Nós achamos que é o mar de rosa. Nós achamos que você vai caminhando, vai tranquilo. Se eu já te falei, já está na tua mão. Vai lá, está tudo certo. Vai que eu vou te colocar a cabeça nessa empresa. Aí você chega lá na empresa e fala: minha luta acabou, agora é paz. Querido, aí que o negócio começa. Amém? E aí Sara com Abraão, meu filho nasceu, glória a Deus, estamos firme, a promessa está aí, a mulher que ele escolher já está ungido, porque é o filho da promessa. Uma coisa que prometeu é filho, e vai dar o filho abençoado. Gênesis, capítulo 25, logo à frente. Gênesis 25, 21.
Gênesis 25, 21 diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era o quê? Meu Deus. E o Senhor o quê? Ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, o quê? Concebeu. Rebeca, sua mulher, concebeu. O marido orou. Não estou dizendo marido porque não é só a autoridade do marido, não. Estou dizendo que quem está do seu lado, Deus te dá autoridade a ele para lutar e entrar na sua brecha e lutar por você. Se há algo na vida do marido, a esposa ora e Deus responde. Se há algo na vida da esposa, o marido ora e Deus responde. Se há algo na vida do seu filho, você ora e Deus responde. Jacó, chamado Israel, patriarca dos israelitas. Nisso, a sua mãe, Rebeca, não veio uma benção, veio dobrado. Veio gêmeos. Conhecido como quem? Jacó e Esaú. Agora você imagina a luta dessa família, querido. Eu não tenho ainda essa oportunidade, mas eu imagino quem é avô aqui tem o sentimento que gera em vocês, né? Imagina você receber a resposta que o seu filho ou a sua filha e o seu cônjuge não pode dar netos. Sara teve que lidar com o trauma de ser estéril e teve que lidar com o trauma da sua nora ser estéril. Mas havia uma fórmula. Qual é a fórmula? Oração. E aí Rebeca, tudo certo, Esaú para um lado, como Deus prometeu, Jacó ali, Deus falou que não ia desamparar Esaú, Jacó, a linhagem foi para ele, o filho da promessa chamado Israel. Mas também se depararam com a mesma situação. Mas Isaque orou insistentemente a Deus, que ouviu a sua oração, e Rebeca concebeu Esaú e Jacó. Ok, Jacó, bênção de Deus, a luta acabou, não tem mais problema, agora vamos procriar, vamos viver o mar de rosas, porque Deus prometeu lá no início, Ele vai cumprir, já está tudo certo. Gênesis capítulo 30, versículo 1. Quem está entendendo onde eu estou chegando, fala para o irmão que está ao seu lado assim, fica ligado. Gênesis 31, Raquel, amada, escolhida de Jacó. Gênesis 31 diz, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morrerei ou eu morro. Tem até o louvor, né? Fernanda Brum, dai-me filhos, senão eu morro. Imagina o sentimento de uma mulher de não poder gerar filhos, não poder dar o melhor. E aí está eu e aqui a minha... Ela fala assim, está eu e a pastora aqui, e nós vivemos um pouco o que é isso. Antes do Miguel nascer, casamos, eu viajava muito, trabalhando, a pastora Juliana falou assim, casamos, mas você fica muito longe, eu sinto sua falta. E como é que resolve a minha falta? Eu quero um filho, mas minha filha é muito cedo, vamos esperar um pouquinho. Não, mas se eu sinto sua falta, eu com o filho aqui, eu não fico sozinha. Falei, amém, então vamos orar. E falou, vamos ter o nosso primeiro filho. Lutamos 1 ano para ter o nosso primeiro filho.
E nesse período, no final do projeto, e nós vivemos incertezas, porque a pastora queria muito filho e eu queria muito dar esse filho. Eu também, eu já tinha, Deus falou para mim, desde os 14 anos, Deus falou para mim, sempre orei, querido, desde pequena igreja sempre orei, o Senhor falou para mim, você vai ter um casal, um menino e uma menina. Tá aqui minha esposa, minha mãe sabe, minha esposa, quando eu comecei a namorar, eu falei, você vai casar? Nós vamos ter um casal, porque eu pedi um mais velho primeiro, para ele olhar a irmã mais nova, entendeu? E eu falei, eu quero um casal, porque eu só tenho eu e meu irmão de homem. A pastora é filha única. Eu falei, eu quero um casal, porque não vai ter briga, meu príncipe e minha princesa. Lá em casa os dois têm o espaço deles. Não tem essa guerra. E eu falei, não, nós vamos ter um casal. Deus falou para mim que nós vamos ter um casal. E se cumpriu tudinho, amém, querido? Porque a oração Deus responde. Deus fala com você. Mas veio a notícia da gravidez e nós ficamos muito felizes, muito maravilhados. Começamos a fazer tudo, começamos a criar tudo. Mas de repente, entrou um sentimento, a pastora começou a sangrar um pouco, começamos a orar, começamos a lutar, começamos a entrar em oração, mas infelizmente, nós perdemos o nosso primeiro filho. Por que eu estou falando isso para você? A pior sensação da vida é quando você perde um filho. Um filho. Que a gente via lá o embrião batendo lá o coração. E um médico falou para nós ainda, olha só, tem tudo para ser gêmeos. Porque a família da pastora tem um monte de gêmeos lá. E veio a notícia. E nós orando, indo ao médico. E fomos lá e quando fizemos a ultra transvaginal já não tinha mais nada. Foi o pior período do meu casamento, foi o pior período da pastora. Ficamos 8 meses numa caverna. Queridos, o sentimento de perda, de esterilidade é algo muito sério. Quando você está lutando por algo, e às vezes você nem sabe, às vezes a esposa fala assim, começa... Os dois querem ter, aí não vem de um, não vem de outro, fala assim, será que é você que é estéril? Não, será que é você? Será que é você? Será que é você? O descontrole. Foi um período muito difícil para nós, mas a oração, ela transforma. Quando ela engravidou de novo, a pastora trabalhou até 2 dias, 3 dias, 2 dias ou 3 dias? 2 dias antes de ela ter o Miguel veio perfeito. Depois veio a Mariana, tudo tranquilo. Por que eu estou querendo dizer isso para você? O sentimento do descontrole de não saber o que fazer. O sentimento da dor. O sentimento vem e visita novamente quem? Gênesis capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes da irmã e diz, dá-me filhos, senão eu morro. Mais uma vez, o neto da promessa, ele luta contra a esterilidade. Porque o pai, Abraão, era fértil, atingiu a esposa, né? Depois Isaac era fértil e atingiu a esposa. E agora Jacó fértil e atingiu a esposa. Querido, muitas vezes você acha que o seu e o meu problema é grandioso. Mas se há uma família blindada, que vence qualquer coisa, é a família patriarcal. E em nome de Jesus, você é descendente espiritual desta família. Em nome de Jesus, a esterilidade, ela não vai ter vez na sua vida. Em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre você. O nível da sua esterilidade não define a resposta da sua oração. O nível da sua esterilidade não define a resposta da sua oração. Pode acontecer, a sua madre se fechou, a situação aconteceu, a promessa veio e foi grandiosa, já tem anos, mas cada vez que você lembra da promessa, se levanta um muro contra você. Nós vimos aqui
O muro para resistir o trabalho e a promessa de Deus de uma família, de um crescimento, do plano de Deus. O muro se levanta no pai, o muro se levanta no filho, o muro se levanta no neto. Mas eu quero dizer algo para você: o muro para o servo e serva de Deus se levanta para cair. Eu quero dizer algo para você: a oração, ela move, ela transforma. A receita daquela família é a oração. É a oração. Aleluia. E o que diz aqui, e eu quero deixar isso para você, quando eu vi essa frase, eu achei muito interessante. Quando não souber o que fazer, ore. E quando achar que sabe, ore em dobro. Amém? Eu não sei o que fazer, eu oro. Se eu encontro e já sei o que fazer, eu oro dobrado. Deus, por vezes, nos coloca em situações críticas para nos mostrar a necessidade da oração. Deus prometeu algo a Abraão, mas o que Deus queria ensinar para Abraão era que deixasse uma geração preparada na oração. A promessa foi gerada, mas Deus queria que Abraão liberasse os ensinamentos. E os ensinamentos veio pelas situações críticas. Muitas das vezes você e eu estamos passando por problemas, é porque Deus quer nos chamar para a oração. E a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela transforma a situação. A oração, ela te coloca na palma da mão do Senhor. Amém? Se eu estou na palma da mão do Senhor, o que acontece? Como é que é o oleiro? Ele molda com o quê? Com as? Quando o oleiro te molda, quando o Senhor te molda, as digitais dele ficam em você. Quando o oleiro te molda, as digitais dele estão marcando a sua vida. Orar não deve ser a última solução. O problema é que quanto mais é o problema, mais nós intensificamos a oração. A nossa oração é 911. A nossa oração muitas das vezes é aquela ajuda do 191, né? Do socorro. A nossa oração muitas das vezes é uma oração emergencial. Orar não deve ser a última solução, mas a primeira atitude para o seu problema. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Pastor, o que o Senhor quer dizer? Você em casa me ouvindo, o que o Senhor quer dizer? A esterilidade, ela pode estar numa situação sua familiar. A esterilidade, ela pode estar no seu trabalho. A esterilidade, ela pode estar no seu sonho. A esterilidade, ela pode estar no seu projeto, querendo dizer assim, não tem jeito, você não cabe mais a você. Teu filho cresceu, o diabo fala que seu filho cresceu e você não tem mais poder sobre a vida dele. Escute o que eu estou dizendo, o pai e a mãe sempre têm autoridade sobre a vida de um filho. O diabo diz que o seu filho está perdido, porque os caminhos dele estão tortuosos. Querido, melhor é o fim do que o princípio. Continua orando, porque no final ele será uma bênção em nome de Jesus. Aonde você não consegue colocar as mãos, ore. Porque as lutas, elas vão se levantar. Mas as situações críticas, ela quer te ensinar a orar. Quem lembra de Caleb? Vamos colocar rapidamente, finalizando. Josué 14:6. Livro de Josué 14:6. O bispo pregou isso esses dias. Josué 14:6. Josué 14:6 diz assim: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cades Barneia a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte, ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me o quê? O monte que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam o quê? Os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para desapossar como me prometeu. Querido, a esterilidade, ela gera barreira. A promessa de Deus te gera barreira, porque o diabo não quer que você vença. O diabo não quer que você cresça. Esse é o trabalho. Mas a autoridade de Caleb, ele sabia que Deus tinha prometido Hebrom para ele, e ele sabia que lá havia gigantes, lá havia cidades fortificadas, mas ele sabia que a promessa que Deus deu a ele não era de mão beijada. Ele sabia que ele tinha que fazer a parte dele e o Senhor seria com ele. Ele diz, versículo 12: agora pois, dai-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Olha o que ele diz, a autoridade dele: o Senhor porventura será comigo para desapossar como me prometeu. Querido, talvez a esterilidade está tocando na sua vida. Talvez você esse ano abriu mão de um grande projeto que Deus está mandando dizer para você, não era para abrir mão. Porque nós somos fracos, nós somos pecadores, nós sempre escolhemos em abrir mão do que lutar, porque a luta, ela traz cansaço, a luta, ela traz o quê? Força. Você tem que colocar força naquilo, atenção naquilo, e muitas vezes você não consegue. Mas Deus manda dizer, levante suas mãos aqui. Deus manda dizer para você, tem pessoas aqui nessa noite, assim diz o Senhor: filho meu, volta para onde eu te coloquei. Você abriu mão daquilo que eu te entreguei, e está batendo cabeça, volta agora. Assim diz o Senhor, porque a luta é grande, mas a vitória da promessa é maior. O Senhor está te dando autoridade nessa noite. Oh, xarabalabás, todo plano que Ele te chamou, a luta tem sido grande, mas um dia Ele te prometeu que Ele te entregaria, e muitas das vezes você acha que não vai mais se cumprir. Aquele que prometeu a obra, Ele está te moldando, você está nas mãos do oleiro. A luta tem sido grande, mas as digitais dele está marcando a sua vida, está marcando o seu projeto. Você que está em casa, você abriu mão de situações ou de pessoas que o Senhor não mandou você abrir mão. Tem pessoas em casa nos assistindo que Deus está colocando no meu coração, que abriu mão de pessoas que Deus falou para não abrir. E Ele diz: quem é você para ter autoridade e abrir mão de algo? Eu sou o Senhor, que te dou a autoridade para voltar, e as minhas digitais estão na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. O nível da sua esterilidade
não define a resposta da sua oração. Deus nos chama para orar nessa noite. Vamos ficar de pé nesse momento. E eu quero te convidar a fazer algo. Eu quero te convidar a você encarar a esterilidade de frente. Eu quero te convidar a encarar os anaquins. Eu quero te convidar a encarar as cidades fortificadas. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a tua boca e orar, porque o Senhor nessa noite te gera autoridade. O Senhor nessa noite, Ele diz, você vai buscar a tua família. O Senhor nessa noite, Ele diz, nada está perdido. Seus filhos não vão povoar o inferno. O seu casamento não vai ser destruído. O seu trabalho e as suas lutas, elas estão vindo para moldar o seu caráter. Deus é contigo. Levante suas mãos nessa hora. Eu quero agora, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu quero agora pedir, por favor, querido e minha querida, em nome de Jesus, você vai orar agora por essa luta grandiosa que você tem passado. Situações que você abriu mão um dia, pessoas que você deixou partir. Você mudou o plano que Deus enviou a você no seu trabalho. Você mudou o plano que Deus enviou a você no seu estudo. Você enviou o plano que Deus enviou a você no seu ministério. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor, a mesma visita dos anjos do Senhor ao acampamento de Abraão e Sara como patriarcas, Senhor, nós clamamos a Ti, que o Senhor visite agora cada um de nós, que o Senhor, meu Pai, trabalhe em nós, que o Senhor nos capacite a romper as barreiras, os muros, Senhor, aqueles mesmos que se levantou sobre o pai, sobre o filho, sobre o neto, aquelas mesmas esterilidades sobre as 3 gerações que foram destronadas para a honra e glória do Senhor, aquelas 3 gerações que representam o povo de Deus, as 3 gerações que representam eu e meu irmão aqui nessa noite. Oh Senhor, que o Senhor venha trazer a promessa, que o Senhor venha reavivar a promessa. Oh Espírito Santo, visita agora cada casa, visita agora cada casamento, visita agora cada filho, visita agora, Senhor, não importa onde eles estejam, não importa onde eles estejam, meu Pai, nós não desistimos deles, não importa onde eles estejam, nós declaramos, Senhor, que a oração nessa noite vai transformar esse cativeiro. Nós declaramos, Senhor, dê autoridade, ousadia que o Senhor deu a Caleb, dê, Senhor, em nós a autoridade, Senhor, o legado que o Senhor preparou a Abraão. Abraão deixou o legado de oração, Abraão deixou o legado da transformação. Oh Senhor, gera nessa noite homens e mulheres que gerem legados na sua descendência. Oh Senhor, que a nossa luta seja exemplo de vitória para os nossos descendentes. Senhor, que a nossa luta seja o marco da tua digital, para que os nossos filhos vejam que nós conseguimos, e que ele vai conseguir, e que o filho dele vai conseguir, e que o filho do filho dele vai conseguir. Oh Espírito Santo, vai gerando agora, Espírito Santo. Deus oh, xarabalabás, nunca quebrará.